Vamos à palavra do Senhor. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Jó. Jó, capítulo 42. Versículo 1. Enquanto você encontra aí. Amém? Já projetou aqui. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Nós vamos estar lendo alguns versículos do livro de Jó. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você vire para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: vai passar. Fala, essa luta vai passar. Queridos, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como que está o seu coração, mas eu quero dizer que o melhor do Senhor ainda está por vir sobre as nossas vidas. Nós temos muito que experimentar ainda na presença do Senhor. Eu queria que projetasse para mim, continue com a sua palavra aberta em Jó capítulo 42, mas eu queria que projetasse para mim Eclesiastes versículo 7, capítulo 8. Por favor. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Você pode repetir? O fim das coisas é melhor do que o seu início. Eu quero dizer que o que você está passando não define quem você é. O que você está vivendo hoje não define quem é você. O que você está passando não é a identidade que Deus estabeleceu para você. Deus te deu uma identidade. E eu quero falar um pouco disso nessa noite. O que você está passando é transitório, é momentâneo. O que você está passando é apenas uma fase. Você pode dizer comigo? É apenas uma fase. É apenas uma fase que vivemos. Talvez você está vivendo um momento de crise aí, mas é apenas uma fase, é apenas um momento. Você tem a identidade de Deus, você foi escolhido e chamado por Deus, e Deus zela por você. Deus tem um carinho enorme em relação à sua vida. Então eu quero começar te dizendo: creia, é apenas uma fase, é apenas um momento. Isso não define quem é você. Isso não define quem sou eu. Isso não define a sua história. É apenas um ponto. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. Você crê? O melhor de Deus ainda está por vir. A palavra de Deus, Jó capítulo 1, diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos são frustrados. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Você pode repetir esse versículo comigo? Sei que fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Queridos, entrando na história de Jó, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, homem fiel, um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Ou seja, um homem justo em todas as suas ações, um homem correto em todas as suas ações. Tudo que Jó fazia era pautado na integridade, na fidelidade. Era pautado no temor do Senhor. E a Bíblia diz que ele se desviava do mal. Que exemplo para nós. Que exemplo de homem. Reto, justo, que se desvia do mal.
O mal está na frente de Jó e Jó vai para o outro lado. O mal está vindo ao encontro de Jó e Jó desvia do mal. Que exemplo de homem. Que nós possamos também ter essa identidade, a identidade de Jó. Justo, íntegro, fiel ao Senhor. A Bíblia diz também que Jó era um homem de muitas posses. Jó era um homem rico, o mais rico da sua geração. A Bíblia diz que de todo o Oriente, Jó era o homem mais rico. Então Jó era um homem temente ao Senhor, um homem fiel ao Senhor e também um homem rico. Ou seja, é possível ser rico e também ser fiel ao Senhor. Além disso, Jó também tinha uma família linda. A Bíblia fala que Jó tinha 10 filhos. 7 homens e 3 mulheres. Ou seja, a geração futura de Jó já estava estabelecida. E Deus, a palavra de Deus também diz que Jó era um homem cuidadoso, ele cuidava da sua família. Ele oferecia sacrifícios ao Senhor, que se por acaso algum de seus filhos tivesse pecado. Está aí também um exemplo para nós, de cuidado com a nossa família. A Bíblia diz que Jó tinha essas características. Irmãos, Jó cuidava, Jó era bem sucedido, era fiel ao Senhor e tinha uma bela família. Eu imagino que Jó era um pai muito zeloso, porque a Bíblia fala que seus filhos se reuniam para os banquetes. Naturalmente, os filhos, quando você olha para as famílias, naturalmente os filhos não são tão unidos. Mas a família que o pai é temente ao Senhor, essa união está regada por um pai que constrói uma boa família. Mas, diante disso tudo, de todas essas qualidades, o dia mau chegou na casa de Jó. Jó era um homem fiel ao Senhor, íntegro, crente, rico, tinha uma boa família, mas nenhuma dessas coisas evitou que problemas, situações adversas alcançassem a casa de Jó. Ou seja, tudo isso, ter uma boa casa, ter uma boa família, ser servo do Senhor não impede que as adversidades, as lutas cheguem na nossa casa. Mas existe algo que precisamos aprender e entender aqui. Impedir de chegar na nossa casa o dia mau, não. Mas a fidelidade do Senhor cuida de nós e nos faz passar pelas tempestades. A fidelidade do Senhor em nossas vidas nos garante que nós seremos bem-sucedidos. A fidelidade do Senhor nos garante que a tempestade virá, as lutas virão, mas os meus pés estarão firmes sobre a rocha. A palavra de Deus que os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, eles são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Pode vir as lutas e as tempestades, mas o Senhor cuida daqueles que temem ao Senhor. Eu não sei qual tempestade que você está enfrentando nessa noite, mas eu quero dizer que se seus pés estão sobre a rocha, a sua casa não vai cair. Se seus pés estão sobre a rocha, pode vir o vento que for, a tempestade que for, mas ela não vai cair. Porque Deus, Ele cuida dos seus, estabelece um princípio de honra com aqueles que os honram também. Há um selo, há um cuidado de Deus com aqueles que são fiéis. Por isso eu quero te dizer nessa noite, não abra mão da fidelidade ao Senhor. Não abra mão de ser fiel ao Senhor, porque Ele é fiel com aqueles que é fiel a Ele. Não abra mão disso. E aí um certo dia, Satanás se apresenta diante de Deus e diz:
Eu estava perambulando pela terra e Deus pergunta a Satanás e fala bem assim: você viu meu servo Jó? Você viu meu servo Jó lá na terra? Homem íntegro, fiel, justo, que teme a Deus e se livra do mal. Que responsabilidade. Deus chega diante de Satanás: lá está o meu filho Jó. Parece que cheio de orgulho Deus fala: esse é o meu filho. Ele não diz Jó, um homem lá na terra. Ele diz: não, meu servo Jó. Eu quero te fazer uma pergunta: o que Deus tem dito ao teu respeito? O que Deus tem dito ao nosso respeito? Ele diz: você viu meu servo Jó? Homem íntegro, fiel. Há algo interessante aqui nesse texto. E Satanás vira para Deus e fala bem assim: não é por menos. Você cuida dele, protege ele, você deu para Jó riquezas, bens, uma linda família. Lógico, por isso que ele é fiel. Satanás está dizendo: a fidelidade de Jó não é por conta de você, Deus. A fidelidade de Jó é pelo que você deu para ele. Satanás começa a falar daquilo que Jó tem, mas quando Deus fala de Jó, ele fala daquilo que Jó é: homem fiel e íntegro. O que é importante para Deus é aquilo que você é e não aquilo que você tem. O que vale para Deus é o que você é. O mundo estabelece, ou o mundo te coloca no nível pelo que você tem. O mundo estabelece o seu valor pelo que você tem, mas não. Deus estabelece o seu valor por aquilo que você é. Quando Deus falou acerca de Jó, Ele falou daquilo que Jó representava para ele, homem íntegro e fiel. E Satanás, na hora de falar de Jó, falou daquilo que ele tinha. Existem dois valores: o valor do céu e o valor da terra. O valor da terra é o que nós temos. O valor do céu é aquilo que nós somos, o que é que nós estamos sendo em Deus. É disso que nós precisamos buscar: ser alguém em Deus. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Na realidade, que Satanás não tinha entendido que Jó tinha o que tinha porque ele era alguém em Deus. Deus te chama para ser mais nele. Seja mais em Deus e seja menos ao mundo. Ser mais em Deus te garante que o ter é secundário. A mentalidade do mundo que nos faz entender que eu tenho que ser, eu tenho que ter os títulos, eu preciso buscar, isso é importante. Mas o problema é quando nós começamos a inverter essas coisas. Primeiro nós buscamos o ter antes do ser. Mas nós precisamos primeiro ser e depois ter. Porque Jó tinha o que tinha, porque o que ele era em Deus. Mas Satanás fala: não, então deixa eu tocar lá nas coisas de Jó, que ele vai murmurar. Jó não é isso tudo aí que você está pensando, Deus. Estou dizendo com as minhas palavras, tá, irmãos? Jó não é isso tudo. E aí Deus autoriza: pode mexer lá nos bens de Jó, mas não toque nele. E aí, irmãos, o dia mau de fato chega na casa de Jó. O dia mau chega. E chega feio. Jó recebe a notícia que as suas posses tinham sido roubadas, que desceu o fogo do céu e queimou os camelos, matou os seus servos,
Sobrou um para contar cada história. Jó sofreu 5 ataques, simultaneamente. Ele perdeu seus bens em um dia, daqui a pouco perdeu mais bens, que foram os bois, os burros, os camelos, as ovelhas, uma atrás da outra. Daqui a pouco chega alguém e fala: olha, bateu um vento lá onde estavam seus filhos reunidos, seus 10 filhos morreram. Eu acredito que de tudo essa foi a dor mais forte. E a palavra de Deus diz que Jó se prostrou e adorou ao Senhor. Não houve murmuração na boca de Jó. Que aprendizado, irmãos, porque às vezes a luta está vindo lá embaixo e nós já estamos reclamando. O problema está ali e nós já estamos murmurando, já estamos falando: meu Deus, o que é isso? O que eu estou fazendo para merecer isso? A palavra de Deus diz que Jó não pecou com seus lábios. Depois Satanás se apresenta a Deus novamente. A Bíblia fala que no dia seguinte Satanás se apresentou a Deus novamente e diz: o homem, ele faz tudo para proteger a sua vida, pele por pele. Satanás pede autorização para tocar na vida de Jó. E aí Satanás fala: porque se isso acontecer, ele vai murmurar. E Deus permite. E Jó começa a ter feridas pelo corpo, começa a ter chagas pelo corpo. Jó definha. A Bíblia diz que Jó raspava, cortava ali o caco, quebrava o caco de cerâmica para poder se coçar. Mas a Bíblia diz que também que mesmo assim Jó não murmurou. Sabe o que nós aprendemos com tudo isso? Que o inferno esperava que Jó murmurasse. A torcida do inferno era para que Jó falasse acerca de Deus, murmurasse, reclamasse. A torcida do inferno era que Jó negasse ao Senhor. Mas a aposta dos céus é que Jó continuaria fiel. Nós podemos entender então que aquilo que sai da nossa boca move o mundo espiritual. Aquilo que nós falamos e dizemos move o mundo espiritual, porque os céus confiavam, esperavam em Jó uma resposta, e o inferno esperava de Jó outra resposta. Por isso que é tão importante avaliarmos aquilo que falamos. Se aquilo que nós falamos vai mover o céu em favor das nossas vidas, ou aquilo que estamos falando, que está saindo da nossa boca, está movendo o inferno. Nós precisamos vigiar o que sai da nossa boca. Se o que estamos falando está trazendo notícias de morte ou notícias de vida, os céus esperam que a nossa boca proclame a obra do Senhor, vida do Senhor. E o céu espera que você reclame, que você negue ao Senhor. O céu espera que você não reconheça quem é Deus sobre a sua vida. Existe uma espera, uma expectativa acerca daquilo que você responde. O que é que nós estamos respondendo? O que está saindo da nossa boca? Palavra de vidas ou palavras de morte? O que nós estamos falando? O que nós estamos liberando da nossa boca? Voltando para o capítulo
42. Jó responde ao Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor: eu sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Aleluia. A resposta de Deus está dizendo: Senhor. A resposta de Jó está dizendo: Senhor, eu sei que todas as coisas o Senhor pode. Eu sei que todas essas coisas estão acontecendo, mas o Senhor pode fazer todas as coisas, inclusive mudar essa história. Deus pode mudar o cativeiro que você está passando. Deus pode mudar o que você está passando. O que Jó está dizendo: Senhor, o controle de todas as coisas está nas tuas mãos. Às vezes nós estamos passando aperto, mas nós precisamos dizer: Senhor, eu sei que podes todas as coisas. Eu sei que o melhor do Senhor ainda está por vir. Eu sei, Deus, eu sei que o fim das coisas é melhor do que o início. Eu sei que o que eu estou passando é temporário. Isso não define quem eu sou. Eu sei, Deus, que isso vai passar. Porque, irmãos, essa palavra diz que Ele pode todas as coisas. E o poder de Deus não está limitado ao nosso querer e ao nosso tempo. O poder de Deus está vinculado à sua vontade. Às vezes nós estamos passando, e esse tempo que nós estamos passando está demorando muito. Mas creia, Ele pode todas as coisas. Inclusive, Ele pode talvez nesse momento não fazer nada. Mas é porque Ele está trabalhando. Ele está moldando, Ele está fazendo, Ele está reconstruindo a sua identidade. Para que nós venhamos entender que nós precisamos ser em Deus. Depender exclusivamente dEle. Esperar exclusivamente dEle. E Jó diz: Senhor, eu espero tudo em Ti. Mesmo que as pessoas digam: o que você está passando? O que você fez para estar passando isso? Você está tendo pecado aí. A esposa de Jó falou: amaldiçoa esse Deus e morre. Irmãos, não dá para a gente falar da esposa de Jó, né? Ele fala: tu falas como uma louca. A esposa de Jó enterrou 10 filhos no mesmo dia. Então, a gente não tem o que falar. Mas o teste era com Jó, não era com a esposa dele. O teste é com você, não é com sua esposa, com seu filho. Os céus esperam uma resposta dos céus saindo da tua boca. Os céus esperam palavras de vida saindo da sua boca. Porque através das suas palavras Deus vai mudar o decreto que está estabelecido sobre a sua vida. Deus espera palavras de vida e não palavras de morte. Eu não sei o que você está passando hoje, mas eu quero te dizer que aquilo que você está passando não se limita ao seu futuro, mas aquilo que você está passando pode ser agora cancelado. A história pode ser mudada diante daquilo que você declara no mundo espiritual. Comece a declarar a palavra do Senhor sobre a sua vida. Comece a declarar aquilo que Deus estabeleceu para você. Jeremias diz, 29:11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Pode profetizar, irmãos, acerca do seu respeito. Profetiza a palavra do Senhor. Deus tem planos de paz, planos de vida para nossas vidas. Então, se você tem alguma dúvida, a palavra do Senhor diz que Ele tem planos de paz, planos de vida e planos de nos dar um futuro a qual desejamos.
Que não haja dúvida no seu coração. Não houve dúvida no coração de Jó. Os seus amigos o criticaram. E aqui nós aprendemos a lição. Que nós devemos guardar os nossos lábios para não falar de ninguém que Deus está cuidando. Porque nós podemos estar cometendo um grande erro. Os amigos de Jó foram advertidos porque estavam falando aquilo que Deus não mandou falar. A minha oração nessa noite é que Deus guarde o nosso lábio. Que nós possamos ser íntegros de coração. Que nós venhamos ter mais amor. Que nós possamos ter mais cuidado com quem está sentado do seu lado aí. Cuidado para não falar daquilo que Deus está cuidando, irmãos. Ah, mas está acontecendo isso porque alguma coisa você fez. Deixa Deus tratar com quem tem que tratar. Deixa Deus ensinar o que tem que ensinar. O que nós precisamos é aprender mais do Senhor. E no versículo 8, Jó diz: meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Queridos, aquilo que nós enfrentamos, aquilo que nós passamos, serve para nos levar a um outro nível de intimidade com o Senhor. Jó estava dizendo: olha, eu conhecia Deus de uma forma, mas depois disso agora eu passei a conhecer Deus de uma outra forma. Eu só conhecia Deus daquilo que eu ouvia, mas agora eu sei o que Deus pode fazer porque Ele fez comigo. Então aquilo que Deus, talvez você está sofrendo, mas calma, vai passar. É porque Deus está te ensinando para que você o conheça de fato quem Ele é. Às vezes o nosso conhecimento com Deus está limitado. Ainda nós não nos aprofundamos muito. E Deus está dizendo: vamos mais fundo. Espera mais, experimenta mais. Está difícil, mas vai passar. Eu tenho planos a vosso respeito. Como nós precisamos ter mais intimidade com Deus. Como nós precisamos abrir mão do ter e ser mais em Deus. Jó só conseguiu dar a resposta que Jó deu porque Jó estava mais em Deus. Nós precisamos encher o nosso coração da luz do Senhor, encher o nosso coração da graça, da unção de Deus, a unção de Deus que quebra todo jugo. Deus diz que após essa resposta, as coisas começaram a ser restauradas. Deus advertiu os amigos de Jó: vai lá e peça perdão, para que haja bênção aí sobre vocês. É necessário pedir perdão, é necessário restaurar. Vai lá que Jó vai orar por vocês. A Bíblia diz que depois que Jó orou, os seus amigos, Jó voltou a ser próspero. A prosperidade, irmãos, não está naquilo que nós podemos fazer. A prosperidade está naquilo que nós somos em Deus. Talvez a gente está buscando prosperidade no lugar errado. Primeiro nós temos que ser, e depois nós vamos ter. Essa é a regra do céu. Porque eu entendo por essa palavra que não importa o que nós venhamos fazer, se Deus não nos guardar, não nos colocar a sua mão sobre nós, toda prosperidade vai embora, toda garantia vai embora, tudo que nós temos vai embora.
Mas uma vez que Jó prostrou e adorou ao Senhor, Deus restituiu tudo que Jó tinha. Por isso que a palavra que nós lemos diz que o fim das coisas é melhor do que o início delas. Você pode repetir? O fim das coisas é melhor do que o início delas. Acredite que ainda tem mais para Deus fazer. Você não para por aqui. Eu não sei, irmãos, para quem Deus tem trago essa mensagem nessa noite, mas Deus está dizendo nessa noite: você não vai parar. Esse não é o tempo de parar. Esse é o tempo de avançar. Mas se posicione de maneira diferente. Se posicione com a visão do céu. Se posicione com a visão do alto. Mais dele e menos da terra. Mais do céu e menos da terra. Mais do céu. É mais do céu, irmãos. Que o Senhor abra nossos olhos, que nós venhamos temer ao Senhor e dizer: Senhor, derrama mais do céu sobre nós, porque nós estamos muito presos nessa terra. Nós estamos buscando o que está aqui na terra, sendo que o que nós precisamos vem primeiro do céu. Aquilo que nós precisamos vem do céu e não da terra. Ah, Senhor, transforma a nossa vida. Abra os nossos olhos. Versículo 10. Depois Jó orou por seus amigos, e o Senhor tornou-o novamente próspero, e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Eu quero dizer, se você perdeu alguma coisa no meio do caminho, a restituição do Senhor também virá. Mas primeiro o céu. Primeiro o teu reino. E o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. O final é melhor do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Em parte alguma daquelas terras havia mulheres tão bonitas. Nenhuma daquelas mulheres era tão bonita como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança junto com seus irmãos. E depois disso Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você virá os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Eu quero profetizar sobre a sua vida que a sua geração é abençoada por conta do céu que está estabelecido sobre você. A sua geração será abençoada por conta daquilo que sai sobre a sua boca. Que hoje nós entendemos que eu preciso liberar palavras do alto. Eu preciso liberar palavras do céu. Quando nós servimos ao Senhor e somos íntegros, fiéis, nos desviamos do mal, até a nossa geração será abençoada. Toda a nossa casa será abençoada, e aquilo que foi perdido será restituído. Se coloque de pé. Deus, nós queremos mais do céu. Deus, porque nós não vivemos, ó Deus, por aquilo que nós temos, mas nós vivemos por aquilo que nós sabemos que somos em Ti, porque nós somos a Tua imagem e a Tua semelhança. Deus, nós não queremos viver, ó Deus, por aquilo que vemos, mas nós queremos viver, ó Deus, por aquilo que nós sabemos que é o Senhor sobre nós. Deus te chama nessa noite para mudar a sua ótica, a sua expectativa. Deus te chama nessa noite para mudar a sua visão. Ei, reconstruir os caminhos.
Deus te chama para ter a ótica do céu, porque a partir de agora nós vamos viver pelo que o céu determina e não porque a terra determina. Jó diz: eu sei quem tu és, Senhor. Eu sei. Nós sabemos quem tu és, Deus. Eu sei quem tu és. Eu sei que pode todas as coisas. Eu sei que Deus pode tirar a depressão. Eu sei que Deus pode tirar a ansiedade. Eu sei que Deus pode tirar as aflições. Eu sei. É por isso que eu quero viver debaixo daquilo que eu sei quem Ele é. Glória a Deus. Talvez você está vivendo por aquilo que você vê, mas Deus te chama para viver por aquilo que Deus é. Eu quero que você reflita nessa palavra.